Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Irmãos, estamos gravando sobre o livro de Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre a abertura do terceiro selo. Nós vamos falar sobre esse cavaleiro, nós estamos ministrando para a tua vida as revelações dos céus para você. A revelação que vem de Deus. O propósito desse estudo, dessa visão do meio-dia, é trazer para você uma visão dos céus, do que está acontecendo aqui na terra. Você precisa entender que o céu comanda a terra. Tudo que vai ser ministrado para você é algo de Deus para a tua vida. Então você precisa entender que o céu comanda a terra. Se você quer que Deus faça justiça na tua vida, se você quer que a justiça de Deus chegue até você, a Bíblia diz que só existe uma maneira, que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então as ministrações que está sendo falada para você, ontem nós falamos sobre o cavaleiro vermelho que tinha uma espada na mão. E esse cavaleiro, ele tirava a paz das pessoas aqui nessa terra. E é importante você entender que hoje nós estamos vivendo dentro do livro de Apocalipse. As profecias que foram anunciadas ao apóstolo João, era uma profecia que anunciava o futuro. E hoje nós estamos vivendo essa profecia. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então é importante você entender o que está acontecendo em tua volta. Esses cavaleiros, eles vão falar sobre a justiça ou o juízo de Deus aqui na terra. Sobre o que estaria acontecendo na terra. Só que para que você entenda, existe um Deus nos céus. A justiça de Deus é diferente da justiça da terra. Tem muitas pessoas que estão perdendo vidas, estão perdendo famílias, porque ainda não entenderam isso. A justiça de Deus é diferente da justiça da terra. A justiça da terra, ela é exercida pelo homem. A justiça de Deus não. A justiça da terra, ela é exercida pelo homem. Mas a justiça de Deus, ela é diferente da justiça da terra. Por quê? Porque quando você entende a justiça de Deus, você vai entender que ele é justo, ele é verdadeiro, ele não se corrompe. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa estar ligado nos céus. E é sobre isso que eu quero falar com você. Dobra a tua atenção para que você entenda sobre essas revelações, sobre os selos que vão ser quebrados, que vão estar falando sobre a tua vida. Tudo que está escrito aqui vai fazer parte da sua vida. Quando você lê o livro de Apocalipse, nós estamos vivendo esses dias. E no livro de Apocalipse, capítulo 6, que nós vamos falar hoje, versículo 5, fala sobre o cavalo preto. Eu vou estar lendo para você. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei, eis que o cavalo preto e seu cavaleiro, com uma balança na mão, e ouvi que parecia uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifique o azeite e nem o vinho. Olha que interessante você observar isso. Olha que revelação que Deus quer entregar para nós. A Bíblia diz que quando João vê quebrando o terceiro selo, ele vê um cavalo preto. E a Bíblia diz que esse cavalo preto, ele tem nas suas mãos a balança. No vídeo de ontem eu falei sobre o cavalo vermelho, que ele tinha na mão a espada. Esse cavalo preto, ele não tem espada. É outra coisa que Deus quer falar conosco. Agora ele vai ter uma balança nas tuas mãos. O que significa essa balança? Essa balança significa o julgamento. A balança significa a medida. A balança significa como será medido as coisas nessa terra. A balança simboliza como é medido as coisas. Quando você olha para a balança, você vai entender isso. E eu quero falar para você sobre um símbolo que a gente vê muito. Quando você vai num fórum, no escritório de advocacia, você encontra esse símbolo que está aqui atrás de mim.
Aqui é o símbolo da justiça da terra, a deusa Têmis. Ela tem nas suas mãos uma balança, que é o equilíbrio, que é a justiça equilibrada. Então, essa imagem da justiça aqui na terra, ela simboliza o equilíbrio, a balança do equilíbrio. Mas nós estamos falando que esse cavaleiro aqui, ele tem a mesma balança nas tuas mãos. E você que está aí, me assistindo, você acha que este mundo que nós estamos vivendo hoje, como ele está? Como está o equilíbrio? Como está a justiça aqui na terra? Você tem visto morte, fome, destruição. Isso tudo que Deus mostrou aqui é o que está acontecendo nesses últimos dias. Ele está querendo dizer para nós, para mim, para você, que se você estiver nas trevas, esse cavaleiro negro simboliza isso, as trevas. As trevas vão trazer para a tua vida o desequilíbrio. O diabo ele só veio para uma coisa, matar, roubar e destruir. Ele é injusto. O diabo ele vem para trazer a injustiça na terra, a fome, a destruição. E você não pode fazer parte dessa balança da terra. A sua vida não pode estar sendo pesada pela balança da terra. Você não pode deixar que a sua família, a tua casa, seja pesada por essa balança da terra, pela justiça dos homens. Eu quero dizer para você, quando a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 5, e é importante quando você lê o livro de Daniel, o livro de Daniel é um livro profético, que fala sobre as profecias também do futuro. Quando você lê Daniel, você tem que estar lendo Daniel, pegar a sua Bíblia com a mão esquerda, colocar o livro de Daniel, e com a tua mão direita, você coloca o livro de Apocalipse, e na tua frente você coloca qualquer jornal dos últimos dias, e você vai ver que esses livros proféticos, eles vão falar do dia de hoje, das profecias que estariam acontecendo hoje. Lá no livro de Daniel, um homem que orava, que buscava, que tinha uma vida com Deus. A Bíblia diz que aconteceu algo nos dias dele. A Bíblia diz que um rei que chamava Belsazar, um dia ele promoveu uma grande festa. Presta tua atenção. E ele pega os utensílios do templo de Deus, que o pai dele, Nabucodonosor, tinha tirado do templo. E ele começa a festejar. Ele começa a comemorar com esses templos. Ou seja, ele achava que não havia justiça na terra. Ele achava que ele podia fazer o que ele queria. Ele achava que ele podia fazer as coisas que ele queria. Mas a Bíblia diz que, de repente, ele vê uma mão. E essa mão começa a escrever na parede. Essa mão começa a escrever, ele começa a tremer. Por que ele treme? Ele percebe que havia uma justiça no céu. Ele percebe que a balança não estava na terra, a balança estava no céu. E aquela mão, ela escreve naquele momento algo que eu quero estar lendo para você, algo que eu quero falar na sua vida. Diz assim, olha, Daniel 5:25, dobra a tua atenção. O que aquela mão escreve? A mão de Deus, ali era a mão de Deus. É isso que eu quero dizer para você. Você não pode ficar na mão do homem. A justiça do homem, a caneta do homem, para decidir tua vida. Você não pode ficar sendo pesado pelo homem. Você não pode ficar na balança deste mundo injusto. A tua visão tem que estar no céu. A tua vida tem que estar na mão de Deus. A Bíblia diz que aquela mão, ela vai escrever algo para Belsazar, que achava que não tinha justiça na terra. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Olha o que ele faz, ele vai pegar os utensílios do templo, algo sagrado, santo, e ele começa a brincar com aquilo. Ele começa a festejar com aquilo. Nós estamos vendo isso hoje. Pessoas estão brincando, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não é justo. Pessoas brincando com as coisas de Deus.
pessoas brincando com os utensílios de Deus, com as coisas sagradas de Deus, pessoas dentro da igreja achando que Deus não está vendo, mas a mão de Deus está escrevendo. A mão de Deus está escrevendo. Quando você entende isso, que a mão de Deus está escrevendo, lembra quando aquela mulher foi levada até Jesus cheia de pecados? E a Bíblia diz que os homens colocaram ela na balança, e a balança dos homens foi: apedreje ela, jogue pedra nela. Mas a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo no chão. Jesus estava escrevendo no chão porque Jesus conhecia a injustiça daqueles homens. Jesus sabia que aquela mulher estava sendo injustiçada pelos homens. E Jesus se levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aqueles homens saíram. Aqueles homens foram embora, porque eles sabiam que eles estavam sendo injustos. E a justiça de Deus estava chegando sobre a vida daquela mulher. É isso que eu falo para você, que você precisa entender. É isso que você precisa. Talvez as pessoas tenham julgado você, tenham condenado você, tenham colocado algo na tua vida e você tem se deixado levar pelas acusações deste mundo, pelas palavras das pessoas deste mundo. Fica na mão de Deus. A Bíblia diz que aquela mão, ela vai escrever. Vamos voltar para Daniel para você entender. Ela vai escrever na parede, ela vai dizer assim: olha, é isso que está escrito. Mene, mene, tekel, parsim. Esta interpretação daquilo, Menem, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs fim nele. Ou seja, ele diz: olha, primeira coisa, Menem, Deus contou o dia do seu reinado. Ele achava que não. Ele achava que não tinha problema. Ele achava que o mundo não tinha justiça. Aquele rei Belsazar achava que ele podia fazer o que ele queria. Mas Deus disse: não, os dias estão nas minhas mãos. Eu conto os teus dias. Eu defino os teus dias. Ou seja, Deus, Ele sabe o que acontece todos os dias. A justiça está na mão dEle. Todos os dias, o que tem acontecido, tudo está na mão de Deus. Aí Ele vai dizer assim: olha, tekel, agora dobra a tua atenção, o que significa isso? Você foi pesado na balança e achado em falta. Ou seja, Deus diz para ele: eu te pesei na minha balança e você foi achado em falta. Então é isso que você precisa entender. A balança está na mão de Deus. A balança está na mão de Deus. Nós lemos uma passagem bíblica, você conhece, quando Jesus ele vai à casa de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro tinha ressuscitado dos mortos. Jesus foi lá para o jantar. Quando Jesus senta para comer, a Bíblia diz que Maria, ela pega um vaso de alabastro e ela vai ungir os pés de Jesus. E a Bíblia diz que o cheiro daquele incenso, daquele perfume, ele começa a encher toda a casa. Aquele perfume era caro. Aquele perfume era algo muito caro. E a Bíblia diz que naquele momento Judas se levanta com a balança desta terra e começa a julgar aquela mulher. E ele diz: por que ela não pegou esse dinheiro e deu para os pobres? Que desperdício é esse? Mas a Bíblia diz que Jesus, que tinha a balança justa, Jesus defendeu aquela mulher e diz: não incomode ela. Os pobres vocês vão ter sempre. Mas o que ela fez, ela guardou para a eternidade. Olha isso. Só existe um que pode te julgar. Só existe um que pode julgar a tua vida. Tem muitas pessoas que abandonam cargo de igreja, abandonam função, abandonam o ministério que ela tem, porque os outros julgam ela. Tem pessoas que abandonam casamento, abandonam emprego. Por quê? Porque os outros julgam ela. E você precisa entender que o único que pode te julgar é Deus. Eu quero terminar esse vídeo trazendo uma palavra de Deus muito importante na sua vida. E nós vamos orar para que Deus possa te abençoar. Olha o que Jesus vai dizer. Se você tem aí uma caneta, anote isso aí, para que você entenda. Lucas capítulo 6, 37.
Não julgue, você não será julgado. Não condene, você não será condenado. Perdoe e serão perdoados. Dê e lhe será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a você. Porque com a medida que você tiver medido, você será medido também. Você está entendendo? O que Deus está querendo dizer é que só existe um que pode julgar as tuas causas. Só existe um que pode julgar. E não é o cavaleiro preto que tem essa balança na mão, não. Porque logo após, a Bíblia diz que houve uma voz, e aquela voz diz, não danifique nem o azeite, nem o vinho. Aquela voz vinha dos céus. Por quê? Aquela voz que tinha o controle da balança. Aquela voz que tinha o controle da balança desse cavaleiro. É isso que você tem que entender. Eu quero orar por você neste momento, para que a justiça de Deus aconteça na tua vida. Tire os olhos da justiça dessa terra. Você hoje pode estar passando por a pior injustiça na tua vida. Você pode estar enfrentando a pior injustiça na tua vida, na tua casa. As pessoas estão te julgando. As pessoas estão falando com você. As pessoas não te entendem. O homem não tem capacidade. Jesus disse, não julgue, você não será julgado. Ou seja, Jesus que pediu para nós não julgar. Porque ele sabia que existe um juiz que é Deus. Então fecha teus olhos. Vamos orar. Deus vai julgar a tua causa. Deus vai julgar a tua causa hoje. Deus vai te tirar da balança deste mundo. Deus vai te tirar da balança na mão das pessoas e vai te colocar você no juízo de Deus. Você vai ser justificado. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus eu oro por esta vida. Meu Deus, eu intercedo por esta vida. Senhor, essa vida está sendo injustiçada por essa balança das trevas. Essa pessoa que está sendo injustiçada por essa balança do inferno, ó Deus, que tem tirado tudo dela, Deus, que tem tirado tudo da vida dela. Meu Deus, mas que o Senhor, que é o justo juiz, entra com providência na vida financeira, no casamento, na vida espiritual. Deus, transforma esta vida agora. Ó meu Deus, entra agora dentro desta casa, deste lar, na vida desta pessoa, arranque esse peso, esse fardo pesado, esse julgamento do mundo, ó Deus, tira da vida dela. Mas, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor prospere e abençoe esta vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você crê, recebe esta oração e seja abençoado por Deus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e te guarde a sua vida.